Nessa noite eu quero falar a respeito da voz do comodismo. Nossa 10ª parte da série Vozes e também a nossa última parte da série Vozes. Então eu quero te convidar a se aprofundar comigo nos textos que nós vamos ler e na meditação que nós vamos fazer dessa palavra, dessa voz, né? E o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso. Não diferente das outras vozes, é uma voz muito perigosa, extremamente perigosa, e fala muito aos cristãos. Ela fala demais aos cristãos. Muitas vezes a gente tem uma mania de transferir a palavra, principalmente quando é uma palavra que pega no pé, né? Nós temos uma mania de transferir essa palavra para outras pessoas, dizendo, não, isso aqui não é para mim, isso daqui é para quem está no mundo, isso daqui é para os meio desviados, é para aqueles que não estão tão frequentemente na igreja, enfim. Hoje nós vamos ver, como nós já vimos anteriormente, mas hoje em especial nós vamos ver que essa palavra ela tende a falar aos cristãos. Ela tende a falar especialmente aos cristãos, ou seja, aqueles que já conhecem a palavra, que já creem na palavra e que estão na igreja, tá? Então é em especial mesmo, então que a gente possa mesmo transferir essa palavra para a vida de cada um de nós. Amém? A voz do comodismo é uma voz sutil. Algumas vozes que nós pregamos aqui durante essas semanas, nós percebemos que são vozes muito fortes, muito potentes, né? Que falam muito alto. Essa voz é uma voz muito sutil. Ela é muito sutil. Ela não quer gritar. Ela, na verdade, quer falar mansinho, porque ela quer chegar devagarzinho, né? É uma voz que, de certa forma, ela quer te deixar confortável. Porque uma das intenções do comodismo é o conforto, é ficar confortável. Portanto, ela não pode, nem poderia ser uma voz que grita, nem poderia ser uma voz forte nesse sentido. Porque é uma voz que quer te deixar justamente em stand-by, né? Ou seja, sossegado, sossegada, tranquilo, tranquila, ou seja, acomodado, acomodada. Então, isso já é um perigo, porque as vozes mais sutis são muitas vezes as vozes mais difíceis de serem percebidas. São as vozes menos perceptíveis. A gente muitas vezes não percebe elas. Então, ela tem um risco a mais, justamente por causa das suas sutilezas. E uma coisa já para a gente começando a identificar ela, é uma voz que se manifesta principalmente nas circunstâncias. Ela tem uma influência direta daquilo que acontece do lado de fora, daquilo que acontece do nosso exterior, ou seja, as circunstâncias que acontecem na nossa vida. São as coisas que acontecem para o lado de fora que nos levam a ouvir essa voz e queremos viver dessa forma mais acomodada, né? Mais relaxada, vamos dizer assim. Então, uma palavra que a gente pode chamar a atenção aqui é a palavra distração. É uma palavra que a voz do comodismo é uma voz que tende a querer nos distrair. Distrair daquilo que é essencial, distrair daquilo que Deus falou conosco. Você pode já ter percebido isso muitas vezes na sua vida, quando algo te chama muito a atenção e quando você diz assim, agora eu vou fazer isso, né? E o tempo passa e quando você se dá conta, você lembra, nossa, eu disse que eu ia fazer tal coisa e eu acabei não fazendo. Por quê? Muitas vezes porque você foi distraído, você foi distraída por outras coisas, por circunstâncias que te levaram a ir se acomodando e esqueceu daquele compromisso, daquela meta que você estabeleceu para você fazer. Isso acontece, quer ver um exemplo? Isso acontece muitas vezes em viradas de ano. É muito comum em viradas de ano as pessoas estabelecerem metas para suas vidas, né? Dizer, o próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer uma lista, né? E no próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, né? Quem nunca, né? Fez uma listinha
de metas para o próximo ano. Então, no próximo ano eu vou fazer regime, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Faz uma lista de metas. E o ano vira, né? O ano passa, entra um novo ano e coisas vão nos distraindo e a gente vai se acomodando nas coisas devido às circunstâncias, né? E a gente sempre tem a justificativa para isso, já perceberam? Se eu fizer uma lista assim de 10 coisas, de 10 objetivos, de 10 metas para eu fazer no próximo ano, e quando chega na metade do ano eu percebi que eu não fiz nada ou muito pouco, né, dos meus objetivos, e aí eu mesmo começo a justificar o porquê eu não fiz nada disso. Mas se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que na verdade a gente foi se acomodando, a gente foi se distraindo e foi se acomodando, né? Então a voz do comodismo, ela tende a querer nos distrair, porque a distração nos faz acomodar. A distração, ela nos faz acomodar e a nos prender a nossas próprias necessidades. Como eu disse no começo, a voz do comodismo, ela tem uma ideia do quê? De nos prender a atendermos nossas próprias necessidades, que visam conforto e descanso. Eu quero uma vida mais confortável e mais tranquila, porque eu quero descansar, né? Então, o comodismo, ele tende a fazer com que nós busquemos essas duas coisas, conforto e descanso, né? E tudo isso vai nos levando às distrações. Nós somos distraídos justamente a buscar essas coisas através de uma vozinha que vai falando na nossa cabeça chamada comodismo. Se acomoda, né? Relaxa, né? E é muito do inimigo, é muito do diabo fazer isso. Para quê? Não leva isso tão a sério, relaxa, né? É óbvio que ele fala isso com relação às coisas de Deus, né? Justamente porque ele quer que nós, o que o diabo mais quer é que a gente fique mesmo acomodado com relação às coisas de Deus, porque não tem nada pior para o diabo que um cristão, uma cristã que trabalhe, um cristão, uma cristã que exerça a sua função, exerça a função que Deus estabeleceu para ele e para ela. Não tem coisa pior para o diabo do que isso. Então o que o diabo quer? Ele quer cristãos e cristãs relaxados, ele quer cristãos e cristãs acomodados. Porque cristão e cristã que não trabalha está ajudando o inimigo no trabalho dele, né? Como diz aquele ditado que eu já até usei nessa série, né? A pessoa que não trabalha, como é que termina? Quem não trabalha dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. Já é uma frase já bem conhecida, tanto na igreja quanto em qualquer lugar, né? Então, nós precisamos nos atentar a isso, porque o que o diabo quer é justamente pessoas que não trabalhem. Porque quem não trabalha já está ajudando ele, não dando trabalho para ele, né? Quem dá trabalho para o diabo são as pessoas que trabalham. Mas existe uma contrapartida, né? Se existem pessoas, se existem cristãos e cristãs que deixam de exercer aquilo que Deus os chamou para fazer, porque se acomodaram, porque relaxaram, temos o outro lado da moeda também. E aqui eu quero citar Abraão. Abraão era uma pessoa que tinha uma vida completamente tranquila, né? Abraão era de uma família rica, de uma família importante, só que ele largou tudo. Ele largou tudo para seguir um chamado, para seguir uma missão que muitos diriam que era uma missão maluca, uma missão louca, né? Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu tenho um chamado, uma missão para você, Abraão. E Abraão teve que sair, ele teve que sair do conforto e do descanso, porque ele tinha uma vida bem confortável, ele teve que sair do conforto e do descanso para ir seguir uma missão, né? E como que isso acontece? A gente só vê pessoas deixando
o comodismo, fazendo essa contrapartida, né, do que a gente estava falando, né? Nós só vemos pessoas fazendo essa contrapartida, ou seja, saindo do seu estado de descanso e conforto, saindo do seu comodismo e indo para a missão, indo para o seu chamado, para aquilo que Deus o chamou, indo para, de fato, servir a Deus, quando ouvem a voz de Deus. Quando ouvem a voz de Deus. É óbvio, gente, a gente tem que considerar que quando Abraão começou a dizer, né, que ele tinha um chamado e de que ele iria embora, com certeza muitas pessoas, tanto amigos quanto familiares de Abraão, começaram a falar para ele: "Você é louco, aqui tua vida tá ganha, você tá tranquilo, né? Você tem casa, você tem terra, você tem animais, você tem servos, a sua vida está tranquila, né? Para que você vai arriscar? Para que você vai abrir mão de tudo que você tem em busca de um desafio, em busca de trabalho, em busca de esforço, né?" Óbvio que isso aconteceu. Com certeza, muitas vozes vieram à cabeça de Abraão, mas Abraão não permitiu que essas vozes falassem mais alto. Abraão ouviu a voz de Deus, né? Então aqui nós já temos a deixa, né? Se por um lado nós temos muitos cristãos e cristãs que estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes, e aqui, como nós estamos falando hoje, a voz do comodismo, nós temos sim uma contrapartida. O mundo não está perdido, né? Como nunca esteve, né? Porque nós temos um Deus e nós temos um Salvador. Desde que as pessoas ouçam Deus falando. Quem ouvir de fato a voz de Deus vai entender que é necessário sair da sua zona de conforto, sair do seu comodismo, sair da sua área de conforto e descanso e ir rumo ao chamado que o Senhor te propôs, ao chamado que o Senhor te colocou. Ou seja, é possível permitir que a voz de Deus fale mais alto. Assim como Abraão nos mostrou, e assim como eu poderia citar muitos outros, mas a gente não tem lá muito tempo, né? E vocês sabem que eu já falo bastante. Então, eu quero citar aqui um exemplo, não um exemplo individual, mas um exemplo coletivo, tá? Porque se a gente tem exemplos individuais, a gente também tem exemplos coletivos, de quando não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas reagem da mesma forma e Deus precisa falar com aquele povo. No livro de Ageu, né, no período da época do profeta Ageu, Deus falou muito forte com o profeta Ageu e com o povo de Israel a respeito do que estava acontecendo. Eu quero falar um pouco com você. Se você quiser acompanhar o livro do profeta Ageu, nós vamos começar pelo capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos, eu vou ler os versículos 2 a 4, que diz assim: "Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas?" Bom, vamos contextualizar um pouquinho aqui para você entender. Que período é esse? Esse é o período em que o povo de Israel havia voltado do cativeiro babilônico. Como todo mundo sabe, né? O povo israelita foi levado cativo para a Babilônia, passou-se 70 anos, né, o povo cativo na Babilônia, e então, depois desses 70 anos, conforme Deus havia falado e prometido, o povo então retornaria para Israel. Esse período é o período em que o povo estava retornando para Israel, havia retornado para Israel. E aqui, o que o povo começou a fazer? Só para vocês entenderem. O povo não estava com disposição
de reerguer o templo, que havia sido destruído quando Israel foi invadida, né? Quando Jerusalém foi invadida e o povo foi levado cativo, o templo foi destruído. E aqui o povo havia voltado, mas o povo não estava com muita vontade, não estava com disposição de reconstruir o templo. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dando desculpas. Eles estavam inventando desculpas, estavam dando desculpas para não reconstruírem o templo, né? E por que a gente pode afirmar que eram desculpas? Por dois motivos. Primeiro, porque eles não estavam reconstruindo o templo, mas estavam construindo casas para eles. Eles estavam construindo ali casas e casas, conforme a própria palavra diz, casas luxuosas, casas confortáveis para eles. Então, esse é um motivo. O segundo motivo é porque Deus falou. E se Deus falou, a gente acredita, né? Então, eles estavam dando desculpas, mas enquanto eles davam desculpas para não reconstruírem o templo, eles estavam lá trabalhando e reconstruindo, construindo, aliás, casas luxuosas e casas confortáveis para eles. Então, Deus chama a atenção disso, né? Quando ele diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Vamos lembrar que Deus havia trazido o povo de volta do cativeiro para Israel. E o que Deus esperava do seu povo é que o seu povo voltasse a adorá-lo. E o lugar da adoração era no templo. Então, o que o povo fez? O povo foi liberto, Deus cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua palavra, o povo foi liberto, ou seja, Deus fazendo a parte dele e em contrapartida esperando que as pessoas fizessem a parte deles. E para variar, Deus fez a parte dele e o povo não estava fazendo a parte dele. O povo não estava fazendo a parte do povo. Ao invés de chegarem e falarem, vamos nos estabelecer em casas improvisadas, por exemplo, em tendas, como eles já eram até acostumados a fazer, e vamos focar em reerguer o templo para que nós possamos voltar a adorar o nosso Deus. Vamos lembrar que eles foram cativos para a Babilônia justamente por esse pecado, porque estavam se afastando de Deus, porque estavam deixando de adorar a Deus. Foi por isso que eles foram levados cativos. E agora, depois de 70 anos que eles haviam aprendido a lição, eles estão voltando e já começando a cometer novos ou os mesmos erros, voltando a ouvir a voz do comodismo. Eles estavam acomodados antes, o profeta Jeremias na época pregou, eles não ouviram, continuaram acomodados, não ouviram e por isso foram levados cativos e agora voltaram. E Deus, agora através do profeta Ageu, porque o profeta Jeremias já havia morrido, né, nesse período, agora através do profeta Ageu, Deus está novamente chamando a atenção do seu povo. Parem de se acomodar. Parem de se acomodar. E continuando, Ageu, agora no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, o Senhor, como eu disse, o Senhor estava esperando algo diferente do povo, assim como ele espera algo diferente de todos nós. E em Ageu capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor estava dizendo para o povo lá naquela época, eu estava esperando algo diferente de vocês. E o Senhor está dizendo hoje para nós também, eu estou esperando algo diferente de vocês. Gente, vamos pensar aqui. Veio uma pandemia, né? Muitos disseram no início da pandemia, é o Senhor chacoalhando as estruturas, é o Senhor chamando o seu povo para adoração, né? Muitos disseram isso e eu creio totalmente nisso. Como eu disse para vocês, durante todo o período da pandemia, eu não acredito que Deus mandou a pandemia, mas Ele permitiu a pandemia. E com certeza, como nós sabemos biblicamente, tudo que o Senhor permite, Ele tem um propósito. E eu tenho certeza que o Senhor permitiu que essa pandemia viesse e continuasse, porque Ele está chamando o seu povo a sair do comodismo.
Mas fato é que muitas pessoas se acomodaram mais depois da pandemia do que estavam antes. Fato é que muitas pessoas acabaram se acomodando mais depois da pandemia do que já estavam acomodadas antes da pandemia. Então o Senhor continua falando. Eu esperava algo diferente de vocês. E volto a afirmar para vocês, a palavra do Senhor não é para quem não crê. A palavra do Senhor é para os que creem. É para os que creem. Ou seja, a palavra do Senhor é direcionada àqueles que já creem, que já conhecem, que já creem na palavra. Quem não crê não ouve Deus. Mas quem crê, muitos dos que creem também não estão ouvindo. Também não estão ouvindo. Aconteceu lá no passado e continua acontecendo até hoje, mas o Senhor continua falando. E o Senhor fala por quê? Porque Ele quer corrigir. O Senhor quer corrigir. Por que Ele quer corrigir? Porque Ele quer o nosso bem. Justamente porque Ele quer o nosso bem. Vamos pular mais um pouquinho. Ageu capítulo 2, versículos 15 a 19, que diz assim: agora considerem tudo, Ageu 2, do 15 ao 19, diz assim: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira e a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Ou seja, o Senhor fala para corrigir. O Senhor diz: eu repreendo, vamos dizer assim, eu seguro a mão, porque eu estou ensinando. Mas se vocês fazem aquilo que eu oriento, se vocês me ouvem e fazem aquilo que eu oriento, eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Por que não abençoou antes, né? Porque Deus não abençoa filhos acomodados. Deus não abençoa servos acomodados, né? Aliás, um servo acomodado nem pode ser chamado de servo, não é verdade? Um servo acomodado não pode ser chamado de servo. Então Deus abençoa os seus servos e servas, ou seja, aqueles que estão servindo. O servo é aquele que serve, né? Ou seja, aquele que está trabalhando, aquele que está servindo. Então aqui no capítulo 2, Deus está falando: agora que vocês botaram a mão na massa, agora que vocês estão trabalhando, agora que vocês me ouviram, né, e saíram do conforto, saíram do descanso, saíram da busca, uma busca material que vocês estavam, né? Saíram dessa busca material, agora sim, eu abençoo vocês. Com o quê? Até mesmo com bênçãos materiais. Olha como que é a lógica de Deus. Quando a gente deixa de se importar com algo, a gente começa a receber. Quando a gente deixa de se importar com aquilo, a gente começa a receber. Quando a gente muda o nosso conceito, quando a gente muda o nosso valor. Ou seja, quando a gente muda o foco dos nossos ouvidos. É quando nós paramos de ouvir as outras vozes, começamos a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, então o Senhor começa a nos abençoar com aquilo que nós estávamos buscando antes. Exatamente com aquilo que nós estávamos buscando antes. Ou seja, vocês queriam conforto? Eu dou o conforto, desde que vocês saiam da zona de conforto. Desde que vocês saiam da zona de conforto. Olha que coisa incrível, né? Como que é a lógica de Deus. É o desprendimento. Precisa existir o desprendimento.
né? Porque o comodismo ele fala através das circunstâncias, né? O povo estava meio machucadão, tinha vindo do cativeiro, né? E a gente pode transferir isso para hoje, né? Estamos vindo da pandemia, estamos vindo de momentos difíceis e muitas vezes a gente usa essas circunstâncias, esses momentos, esses tempos, né? Para se acomodar, né? É claro que existem diferenças, mas nós vimos muitas pessoas que nesse período usaram mesmo o período para se acomodarem. Aproveitaram o momento, vamos dizer assim, para se acomodarem ainda mais, né, do que muitas vezes já eram. Então o Senhor está, assim como o Senhor falou no passado, o Senhor está falando hoje. Eu dei a chacoalhada para que o povo abrisse os olhos e abrisse os ouvidos, me ouvissem, porque estavam ouvindo tudo quanto é voz, mas não estavam me ouvindo. Então eu chamo a atenção, eu repreendo, porque eu quero corrigir o meu povo, corrigir para abençoar. O Senhor só corrige para abençoar. A palavra do Senhor nos ensina. O Senhor só corrige quem Ele ama. Por isso que eu sempre digo e repito novamente, gente, a palavra é para os que creem. A palavra é para os que creem, porque o Senhor mesmo diz que Ele só corrige quem Ele ama. E a palavra de Deus diz que só ama o Senhor quem ouve e obedece a Ele. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Assim como a voz do comodismo fala através das circunstâncias, como nós vimos, né? A circunstância ali com o povo começou, a voz do comodismo aproveitou a circunstância para falar para o povo: relaxa, gente, cuida da vida de vocês, deixa Deus para depois, cuida da vida de vocês primeiro, né? E Deus chama a atenção. Deus também usa as circunstâncias para falar. Deus também usa as circunstâncias para falar. Olha que coisa incrível. Da mesma forma que as vozes usam as circunstâncias para falar, o Senhor também usa. Ele diz: tá vendo o que vocês estão passando? É por não me ouvir. Agora vocês querem que as circunstâncias que vocês estão vivendo mude? Me ouçam. Me ouçam. Justamente para que não sobrevenha sobre vocês algo pior. Por castigo de Deus? Não. Por consequência das nossas próprias atitudes, por consequência das coisas que nós mesmos fazemos. O Senhor, como eu já disse, o Senhor, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar, mas para isso nós precisamos ouvi-lo e obedecê-lo. E aí nós vemos que alguns são presos por conta do conforto, né? Algumas pessoas acabam ficando presas por conta do conforto no materialismo, que foi um exemplo até que a gente viu aqui do povo, né? Começaram a querer se prender por conta do materialismo, até a contrapartida que a gente viu ali com Abraão, né? Abraão não se prendeu ao materialismo, né? Foi exatamente o contrário. É um exemplo que nós precisamos seguir. Mas nós vemos que muitas pessoas acabam se prendendo no comodismo justamente porque estão presos no conforto materialista. Mas não existe só isso. Existem também outros que estão presos no conforto espiritual. Tem que colocar aqui entre aspas, né? O conforto espiritual. O que vem a ser isso? Conforto espiritual. Pessoas que estão presas numa rotina espiritual. Por exemplo, eu vou no culto e eu tenho meus momentos de busca, né? Como se isso fosse tudo que Deus nos chamou a fazer, né? Eu tô ouvindo a Deus, eu tô indo para o culto, né? É como se isso, ir para o culto, ou ter os meus momentos de busca, fossem tudo o que Deus nos chamou para fazer. Isso, na verdade, são algumas coisas que Deus nos chamou para fazer. A busca a Deus e o culto, ou os cultos, são justamente para nos capacitar para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Agora, quando a gente se prende apenas a ir no culto e fazer nossos momentos de busca, nós não estamos realizando o trabalho que o Senhor nos chamou a fazer. Ou seja, é só uma outra forma de comodismo.
Eu posso não estar preso ao conforto material, mas eu posso ser um cristão, uma cristã que está preso ao conforto espiritual. Eu bato meu cartãozinho no culto, eu faço os meus momentos de busca, principalmente aqueles que eu me condicionei a fazer, né, um devocional, aquele momento específico de oração, orar de tal jeito ou de tal jeito, que muitas vezes trata-se de costumes e não se trata nem de coisas que Deus nos orientou a fazer, né, mas costumes que foram pré-estabelecidos para a gente fazer, e a gente muitas vezes se prende a essas coisinhas. Se eu fizer isso, isso e isso, estou fazendo o básico, tá bom, né? Na verdade, é um outro ou uma outra acomodada, só diferente de estar preso num conforto material, tá preso num conforto espiritual, né? E alguns até acumulam, né, conhecimento e horas de oração, né? Muitos acumulam conhecimento e horas de oração, mas não têm a prática. Então, esses 3 exemplos principais que eu gostaria de citar: pessoas presas no conforto material, pessoas presas no conforto espiritual e pessoas que, de certa forma, nem até acreditam que estão eu não me encaixo nessas pessoas de conforto espiritual porque eu tenho bastante conhecimento, eu leio bastante a Bíblia, eu tenho bastante conhecimento, eu acumulo muitas horas de oração. Mas de nada adianta ter horas de oração e acúmulo de conhecimento se não existe a prática. Como Tiago falou na carta de Tiago, a fé sem obras ela é morta. De nada adianta, um termo que eu até uso, isso cria os famosos obesos espirituais, né? São pessoas que se alimentam, mas não praticam nada, estão só, entre aspas, né? Estão só engordando espiritualmente. Conhecem, estão buscando, mas é um conhecimento e uma busca vazia, porque se ela não se desenvolve numa prática cristã, se ela não se desenvolve em algo efetivo, em ações, não vale de nada. Como o Tiago falou, não vale de nada. A fé sem obras é morta, né? Então, para que haja uma espiritualidade genuína e verdadeira, ela precisa ser convertida em ações. Aliás, né, essa palavra fala muito, né, convertida. Uma pessoa verdadeiramente convertida não é uma pessoa que tem conhecimento e apenas busca, mas é uma pessoa que de fato mudou. Converter é mudar, né? É uma pessoa que de fato mudou a sua prática de vida, mudou a sua forma de viver, sua forma de pensar e também a sua forma de agir, né? De viver. Então precisa haver esse desprendimento, nós precisamos nos desprender dessas coisas para que nós possamos de fato servir a Deus. De fato servir a Deus. Então pega lá aquele povo lá, israelita, do qual o profeta Ageu estava falando com eles, Deus estava falando com eles através do profeta Ageu, né? Eram pessoas que acreditavam em Deus, que tinham conhecimento de Deus, tinham conhecimento da palavra, mas eram pessoas que efetivamente não estavam colocando em prática a vida de oração, a vida de consagração e a vida mesmo de servir a Deus. Então, o que faltava neles era justamente essa prática de vida e esse desprendimento, no caso deles ali, né, específico no texto que nós lemos, um desprendimento mais material, né? Eles estavam mais presos na questão material, mas como eu disse para vocês, existem outros tipos de acomodação, né? outros tipos de comodismo, além do material também o comodismo espiritual, que é o que nós vamos ver agora em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8, Evangelho de Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8. Porque se há aqueles que se prendem em áreas materiais, em áreas de descanso e conforto, também há os que se prendem até mesmo na presença de Deus. Acredite se quiser, isso existe e eu vou explicar para vocês para não ficar uma coisa meio estranha, tá? Mas sim, de fato existem pessoas
que se prendem ao comodismo da presença de Deus. Por mais que eu sei que você está pensando aí, mas pastor, a gente não tem que buscar a presença de Deus? Sim, mas espera aí que eu vou explicar. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Bom, vamos lá. Essa daqui é o texto com relação à transfiguração de Jesus. Então Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu ao alto de um monte para que eles pudessem orar. Ali, enquanto eles oravam, aconteceu a transfiguração. Então Jesus teve o seu corpo transfigurado, suas roupas se tornaram brancas, e apareceu ali na transfiguração Moisés e Elias, e os 3 começaram a conversar. Agora se coloque no lugar de Pedro, de Tiago e de João, abismados com o que eles estão vendo, completamente extasiados com aquela situação. Com certeza você já deve ter vivido um momento muito bom com Deus. Um momento ali de êxtase com Deus, né? Um momento bem gostoso, um momento de glória, né? Ali com Deus. E eu imagino que você não queria que esse momento acabasse nunca. Bom, Pedro também não. Pedro também não queria que esse momento acabasse nunca, porque é gostoso estar na presença de Deus. É gostoso sentir a presença de Deus, é gostoso contemplar a glória de Deus. É muito gostoso. Mas, apesar de ser importante estar na presença de Deus, nós precisamos entender que nós temos coisas a fazer. Nós temos coisas a fazer. E Jesus nos ensina isso. E Deus, o Pai, quando Ele diz aquela frase ali para eles, Ele não está apenas indicando ali que o seu filho está ali. Quando Ele diz assim: Este é meu filho amado, em quem me comprazo ou em quem me agrado. Preste atenção na continuação, o que Deus diz, o Pai diz depois: Ouçam Ele. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam o que Ele diz. Ouçam. Pedro, ele está preso ao clímax. E ele queria continuar preso ao clímax. Jesus, se você quiser eu faço 3 tendas aqui. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Percebe que ele nem pensou nele, em Tiago e João. Falou, nós fica no relento mesmo, não tem problema. Desde que a gente continue aqui e curtindo isso. Eu não quero mais sair daqui. É claro que é gostoso estar na presença de Deus, é claro que é bom demais presenciar a glória de Deus, a manifestação de Deus. Mas uma das coisas que nós aprendemos com esse texto é que a glória de Deus ela se manifesta em nós para que nós possamos crer, nos capacitar, nos encher e ir trabalhar. Estar na presença de Deus é maravilhoso, mas nós precisamos entender que nós entramos na presença de Deus para que nós possamos nos capacitar para irmos trabalhar, para irmos servir. Jesus não aceitou a proposta de Pedro.
E por quê? Porque eles tinham coisas para fazer. Jesus e os discípulos tinham trabalho para fazer. Então, Jesus mostra para eles, logo depois, se você continuar lendo o texto, que havia um endemoniado para ser liberto. Lá debaixo do monte, quando eles descem de novo, existia um endemoniado que precisava ser liberto. Existiam pessoas que precisavam ser atendidas. Então, ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus é muito importante. Mas ela é importante para que nós possamos ir fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Jesus, diversas vezes, ele demonstra isso, ele prova isso para cada um de nós. Ele prova isso para cada um de nós, que nós devemos viver essa busca e sentir e ver a presença de Deus, mas nós não podemos ficar presos a isso. Porque nós vivemos esses momentos para que nós possamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou e nos mandou fazer. Uma coisa que me veio à mente quando eu estava estudando isso é: a gente precisa lembrar que nós ainda não estamos no céu. A presença constante, manifesta e a glória permanente de Deus, nós só vamos experimentar no céu. Aqui nós vivemos momentos em que, como eu já falei várias vezes, esses momentos são para que nós possamos nos abastecer, nós possamos crer, nos capacitar e voltar a trabalhar. Como eu sempre digo, Jesus, ele se isolava, ele saía para ter com o Pai, para poder ter o seu momento com Deus, para poder abastecer o tanque, para poder se encher e voltar para o trabalho. E voltar para o serviço. É isso que muitas vezes nós precisamos entender, que até mesmo, agora eu posso falar com tranquilidade porque eu já expliquei, até mesmo da presença de Deus, as pessoas se acomodam. Até mesmo disso, as pessoas se acomodam. É fundamental, gente, vou repetir, é fundamental a presença de Deus para a nossa espiritualidade. A presença de Deus é fundamental para a nossa espiritualidade, porque ela nos capacita. Mas a gente precisa entender que essa capacitação é para o trabalho. A gente precisa entender que essa capacitação é para o trabalho. Filipenses, Paulo, aos Filipenses, ele fala perfeitamente a respeito disso. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha Jesus de novo sendo exemplo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele entendeu que ele tinha um chamado. Ele deixou a glória, ou seja, ele deixou todo o seu conforto, a sua zona de conforto, a sua zona de descanso e disse: eu abro mão de tudo isso pela missão que me foi dada. Eu saio da minha zona confortável, né? Eu abro mão de tudo isso pela missão que me foi dada, pelo chamado que me foi dado. É a mesma atitude de Jesus. Paulo está dizendo: tome Jesus como exemplo. Paulo acabou de falar: tome Jesus como exemplo. Tenha o mesmo modo de pensar de Jesus. Abra mão. Abra mão do seu conforto. Abra mão do seu comodismo, do seu conforto. Abra mão daquilo que está te prendendo. Como eu disse agora há pouco, é necessário desprendimento. Nós precisamos nos desprender
de coisas, de pessoas, para focarmos na missão que nos foi dada. Um exemplo, gente, que me veio assim, não tinha nada a ver com o estudo, mas eu estava pensando nisso agora há pouco tempo antes da gente entrar na live, me veio Maria na cabeça. Maria, mãe de Jesus. Nós sabemos que os irmãos de Jesus não foram com a cara de Jesus. Os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue de Jesus, eles só se converteram depois da morte de Jesus. Como Tiago, que eu citei agora há pouco. Né? Para quem não sabe, a carta de Tiago não é do apóstolo Tiago. Ela foi escrita pelo irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, Tiago. Assim como a carta de Judas, também foi escrita por Judas, irmão de sangue de Jesus. Não tem nada a ver com Judas Iscariotes, né? Eles só se converteram depois da morte de Jesus. Eles só reconheceram que Jesus era mesmo filho de Deus depois da morte de Jesus. E por que eu pensei em Maria, né? Eu pensei porque Maria poderia ter entrado numa zona de conforto. Ela poderia ter falado assim, Jesus, já que essa é a tua missão, vai que eu vou aqui cuidar da família, eu vou cuidar da casa. Mas Maria não se prendeu à incredulidade dos seus outros filhos. Ela não se prendeu a eles. Ela foi para a missão junto com Jesus. Diversas vezes nós vemos Maria acompanhando Jesus. Mesmo sabendo que os outros filhos não acreditavam nele, não criam nele. Ela podia ter entrado numa zona de conforto. E é incrível porque muitas vezes a gente tem medo de falar de Maria, né? Eu não tenho medo nenhum de falar de Maria. Maria é uma mulher extremamente admirável. Tanto é que você não vê a Bíblia citando um desvio de Maria. Uma mulher extremamente admirável, não à toa foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor. Maria não permitiu entrar numa zona de conforto. Imagine o quanto ela foi criticada pelos seus próprios filhos por não abrir mão de seguir Jesus. Por não abrir mão de seguir Jesus no seu ministério. De estar com ele todas as vezes que ela podia, também para ouvi-lo, também para aprender. Um pouco antes da gente entrar na live eu estava pensando nisso. Falei, nossa, é problema de dentro de casa. O problema de dentro de casa nos afeta muito mais do que problemas de fora, né? Apesar de ser circunstâncias também. Como a gente vem falando de circunstâncias, como as circunstâncias nos afetam. E como o comodismo muitas vezes quer nos afetar através dessas circunstâncias. E de todas as circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Tome cuidado com isso. Não tire o seu foco de Deus. Como Paulo falou aqui, aprenda com Jesus e ouça Jesus. Ouça Jesus. Nós somos desafiados a termos a mesma atitude de Jesus. A mesma atitude de desprendimento, de abrirmos mão. O que será que muitas vezes tem te prendido? O que será que muitas vezes você não tem conseguido abrir mão para de verdade estar disponível para Deus? Aberto e aberta para Deus. Será que são confortos materiais? Será que são confortos espirituais? Será que são pessoas que muitas vezes estão te prendendo? Familiares? Tua própria família que está te prendendo? Se desprenda. Se desprenda. Maria, mãe de Jesus, pode até ter perdido os filhos temporariamente por ela acreditar em Cristo enquanto os irmãos dele não acreditavam. Mas depois ela foi recompensada por isso. Porque todos eles vieram a crer em Cristo. E o fato dela ter conseguido se desprender deles por um momento, para que no futuro eles também crescem, fez toda a diferença. Faça a diferença na tua família. Faça a diferença no teu círculo de amizade. Faça a diferença no seu trabalho. Faça a diferença em todos os lugares. Mostrando que você consegue se desprender de tudo, de todos e de qualquer coisa, menos de Deus. Menos de ouvir a voz de Deus. Nós somos chamados, somos desafiados a fazermos assim como Jesus fez.
Deus está chamando a sua igreja para fora. Ele chama a igreja para dentro do templo, para adorá-lo, para que nós possamos continuar nos consagrando, nos santificando, possamos continuar vivendo a nossa espiritualidade, mas de lá de dentro o Senhor nos chama para fora. Porque lá nós somos a igreja que adora, nós somos a igreja que recebe de Deus a capacitação, recebe a palavra, para que fora de lá, fora do templo, nós possamos ser a igreja que o Senhor nos chamou para sermos. Lá dentro do templo, da casa de Deus, nós somos a igreja que adora e a igreja que recebe a capacitação de Deus para que fora de lá, fora do templo, nós sejamos de fato a igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Como eu disse quando eu estava falando lá de Ageu, do povo que Ageu estava pregando, o Senhor está esperando uma atitude diferente de nós. O Senhor está esperando uma atitude diferente da sua igreja, do seu povo. O Senhor está esperando uma atitude diferente de nós. Muitas vezes, Deus permite até mesmo perseguições e abalos para que as nossas estruturas, de fato, sejam mexidas. De fato, as nossas estruturas sejam mexidas. E às vezes, Ele precisa até forçar esse chamado nas nossas vidas. Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus disse para os discípulos, para os seus discípulos, não só para os 12, para os seus discípulos, todos os seus discípulos: preguem em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele disse que era para irem pregando. Só que os discípulos, eles ficaram no conforto de Jerusalém e ficaram ali. Até que Deus precisou usar um abalo para mexer com as estruturas deles e eles começassem de fato a fazer aquilo que Deus havia mandado eles fazerem. Precisou um homem chamado Estevão, um dos primeiros discípulos que foram colocados, consagrados como diáconos, né? Quando os apóstolos instituíram os primeiros diáconos, Estevão estava entre eles. E Estevão, ele não se acomodou. Ele falou: eu sou um diácono. O diácono, para vocês terem uma ideia, é aqueles que serviam às mesas, né? No momento da confraternização, no momento da comunhão. Era aqueles que serviam, eram servos, que serviam às mesas. Mas Estevão, ele não se acomodou, ele falou: eu não quero só servir, eu quero pregar. Eu quero pregar. E Estevão começou a pregar. E isso começou a incomodar, lógico. Começou a incomodar, até que Estevão foi preso e foi condenado ao apedrejamento. E Saulo, que depois nós sabemos, né, que se tornou o 12º apóstolo, Paulo se tornou o 12º apóstolo. Saulo ainda era um perseguidor de cristãos, né? E Paulo consentiu na morte de Estevão, e Estevão foi morto. Depois que Estevão foi morto, além da morte de Estevão aliás, Estevão foi o primeiro mártir cristão, né? Foi a primeira pessoa que foi morta por causa do cristianismo. Depois que Estevão foi morto, o povo ficou assustado. Os cristãos e cristãs ficaram apavorados ali em Jerusalém. Só que qual que era o problema? É que eles estavam em Jerusalém. E Jesus tinha mandado eles irem para fora. Preguem em Jerusalém, mas também em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Era para eles se espalharem, era para eles irem pregando o evangelho para todo lugar. Mas eles não quiseram sair, eles se acomodaram. E aí, né, gente, como vem aquele velho ditado, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Se não ouve pelo amor, ouve pela dor, né? Então, Deus permite que certas coisas aconteçam para desestruturar, para estremecer mesmo as estruturas, para que venham a fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Como a gente leu aqui, depois que Estevão foi morto, começou uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém. E o que eles fizeram? Com exceção dos 12 apóstolos, todos
os cristãos, os discípulos começaram a fugir. Fugiram de Jerusalém para tudo quanto é região. Eles fugiram de medo, mas para onde eles foram, eles começaram a pregar o evangelho. Ou seja, eles cumpriram aquilo que Jesus tinha mandado fazer. Só que tiveram que fazer do jeito difícil. Tiveram que fazer do jeito mais difícil porque eles não ouviram, né, do jeito que Jesus tinha mandado fazer. Eles acabaram começando a se acomodar. Porque estava confortável em Jerusalém, estava gostoso, todo mundo ali, vamos ficar aqui mesmo, está gostoso, está confortável. Mas não era o que Jesus tinha mandado fazer. Então, se não vai de um jeito, vai de outro. Se não ouvem simplesmente aquilo que Deus fala e faz, Deus acaba arranjando outro jeito, que nem sempre vai ser agradável, né? Muitas vezes circunstâncias desagradáveis vão vir para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que a gente possa de fato ouvir a voz de Deus. Quando eu falo ouvir a voz de Deus, eu estou dizendo ouvir o que Ele fala e obedecer o que Ele fala. Jesus, Ele faz esses abalos, Ele abala as nossas vidas muitas vezes para que a gente possa remover aquilo que é abalável, mas para manter aquilo que é inabalável. O Senhor promove essas situações na nossa vida, esses abalos, justamente para que as coisas abaláveis elas possam ser removidas da nossa vida e que possa manter as coisas que são inabaláveis na nossa vida. Pense em situações bem difíceis que você passou. Muitas coisas que te abalam, que são abaláveis na nossa vida, a gente pode ter deixado de lado, para que as coisas inabaláveis se mantivessem em nossas vidas. Eu vou ler um texto, depois eu quero dar um exemplo. O autor de Hebreus foi fantástico nisso que ele falou. Hebreus capítulo 12, versículos 25 a 29, eu estou indo para o encerramento, tá? Hoje estou falando um pouquinho a mais, mas é o nosso fechamento. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Vou repetir esse começo. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas. A remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam coisas que não podem ser abaladas, ou seja, as inabaláveis. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor abala as estruturas, Ele treme a terra para remover as coisas abaláveis, para que permaneçam as inabaláveis. E Ele diz que o reino de Deus é um reino inabalável, ou seja, o que é inabalável? São as coisas que procedem de Deus. Eu passei por muitas situações nesses 2 últimos anos, como todos vocês sabem. Muitas coisas. Um pouco antes da pandemia eu tive dengue, foi hemorrágica, eu quase morri. Eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai. Muitas coisas, muitas outras coisas aconteceram na minha vida. E muitas pessoas vieram me perguntar: como está a sua fé? Como está a sua força? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou bem.
como eu já compartilhei com algumas pessoas, eu não estou bem. Mas a minha fé nunca esteve tão grande como está hoje. A minha força nunca esteve tão grande como está hoje. Porque, como disse o apóstolo Paulo, quando estou fraco é que eu sou forte. Sabe por quê? Todos esses abalos que eu sofri me serviram para remover todas as coisas abaláveis da minha vida. Todas as coisas que são abaláveis e que para mim não serviam de nada. O Senhor remove da minha vida essas coisas porque eu não preciso delas. Mas as coisas que se mantêm na minha vida são as inabaláveis. A minha fé e a força que vem de Deus são inabaláveis. A minha fé é maior do que nunca. Eu estou mais forte do que jamais eu estive. Isso não significa que eu estou bem. Eu não estou muito bem. E nem deveria estar com tudo que eu passei. Mas se mantém em minha vida as coisas inabaláveis. Quando a palavra fala dos abalos de Deus ou dos tremores, é uma referência a terremoto. Eu sei que ninguém aqui tem experiência com terremoto, mas todos nós já vimos como um terremoto atinge um lugar. Já deve ter, com certeza você já viu uma reportagem na televisão, um jornal de um terremoto, um vídeo de um terremoto. Sabe o que acontece num terremoto? As pessoas não conseguem fazer nada. Já perceberam como as pessoas ficam num terremoto? Elas não conseguem fazer nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque elas perdem o chão. O chão está abalado e você não consegue fazer nada. Deus abala a nossa vida para que a gente perceba que só tem um chão sobre os nossos pés porque Ele está nos segurando. Porque Ele é o nosso alicerce. Mas que se Ele precisar abalar o nosso chão para que a gente perceba que a gente não tem um controle de nada, Ele vai fazer. E se Ele precisar fazer isso para nos tirar do comodismo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Como o autor de Hebreus disse, o Senhor, Ele abala as estruturas dos rebeldes. A rebeldia dos que não ouvem a Deus vai ser repreendida com abalos. Vai ser repreendida com abalos. E aqui eu volto naquela frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. Ouça o Senhor pelo amor, para que Ele não abale a tua vida por causa da rebeldia, por não ouvir Ele falando. Porque Ele vai tirar os acomodados da sua zona de conforto. Se não vai tirar com cada um ouvindo, Ele vai tirar balançando as estruturas. Ele vai fazer mostrando que não existe controle fora das mãos dele. Ouça o Senhor para que Ele não precise abalar a sua vida. Porque quando o Senhor, se você está passando por momentos em que está sentindo a sua vida sendo muito abalada, tome cuidado, porque o Senhor talvez já não esteja mais falando, Ele já está gritando. Ouça o que o Senhor tem para te falar. Se desprenda das coisas, das circunstâncias e das pessoas. E ouça o Senhor, porque se Ele já não está falando, Ele já deve estar gritando aos teus ouvidos. Muitos justificam dizendo assim: mas eu estou orando, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor nunca deixa de te ouvir. A pergunta que você tem que se fazer é: você está ouvindo Ele? Porque Ele com certeza está te ouvindo.
A pergunta que você precisa se fazer é: você está ouvindo a voz de Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer, porque Ele com certeza nos ouve. Eu vejo muitas pessoas pedindo oração para que Deus ouça a oração delas. Irmãos, orem para que o Senhor ouça as minhas orações. Eu oro para que você ouça a voz de Deus, porque Ele te ouve e Ele fala. A questão é quem você está ouvindo. Quem você está ouvindo. Nós cremos na voz de muitas águas. Nós cremos na voz de Deus. E eu espero, de verdade, que a voz de Deus, a voz de muitas águas, ela possa encobrir todas as outras vozes da sua vida. Espero de coração que você esteja mais próxima a cada dia e esteja tão próxima à voz de muitas águas, que você não consiga mais ouvir nenhuma outra voz na sua vida. Amém?